Amém. A paz do Senhor para todas. Muito bom ter vocês aqui novamente. Muito gostoso. Eu pedi para a Ritinha cantar esse hino. Liguei para ela, falei, Ritinha, canta esse hino. Eu não lembrava como é que era, eu só sabia isso. Se Deus está conosco, não há o que temer. Escrevi para ela. É aquele hino que diz, se Deus está conosco, não lembrava como começava, eu lembrava só disso. Por quê? Porque se Deus está conosco, nós não temos que ter medo de nada, porque Deus é conosco. Então, isso é uma preparação porque a gente vai ouvir hoje. Nós não temos que ter medo. Por quê? Porque Deus está conosco. A nossa lição de hoje, vamos dizer assim, está lá em Isaías 43, que vai do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou ler rapidamente, mas depois eu vou ficar parando em cada versículo. Hoje eu acho que eu vou dar uma de aula expositiva, né? Como é que é? Pregação expositiva, que eles falam, que é um versículo e fala, né? Então, foi assim que eu preparei a aula. Então, se alguém quiser acompanhar, Isaías 43, de 1 a 7, ou então vai ouvindo, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Fosses precioso aos meus olhos, também fosses glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, aqui, o povo estava vindo de uma decadência espiritual. E o que eles estavam temendo? Eles tinham medo do que ia acontecer, porque se falava, Deus tinha falado do cativeiro que eles iam ter. Então, eles estavam temerosos. Assim como Jó. Logo que a gente pensa em medo, a gente pensa o quê? Em Jó. Por quê? Porque Jó diz assim, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Pense em Jó, um cara que era temente a Deus, a palavra diz, desviava-se do mal, ele fazia, oferecia holocaustos em favor dos filhos, para que se alguém tivesse feito alguma coisa, que o Senhor perdoasse. E o que aconteceu? Sobreveio sobre ele algo terrível. Primeira coisa que vem na cabeça da gente, ele pecou, ele deve ter feito alguma coisa errada, não é assim? Quando alguém está acontecendo, passando por um problema sério, você fala, você fez alguma coisa, porque senão Deus não estava fazendo isso, permitindo isso com você. E não é bem isso. Às vezes Deus está o quê? Provando a nossa fidelidade, provando a vossa fé, né? Eu lembro muito bem, as meninas eram pequenas e elas tinham acho que 10, 11 anos, a Fabiana, e a Lília tinha 12. Eu fiquei muito ruim, parar no hospital, fiquei 15 dias internada. 7 dias na UTI, não, nessa fase eu não fui na UTI, fiquei só internada 7 dias. E quando eu voltei para a igreja, depois de quase um mês, mais ou menos, a primeira pessoa me pontou nossa, o que você fez, hein? Você ficou tanto tempo internada, ficou tão doente assim. Você deve ter pecado muito sério, deve ter pecado ter feito uma coisa muito grande para o Senhor. E olha, aí eu vi, não tinha feito nada de diferente. Nada. A minha vida continuava a mesma coisa, estava igual. Por que aconteceu tudo aquilo que quase que eu fui daquela vez, mas o Senhor teve misericórdia, as minhas filhas eram pequenas, então foi pecado que eu fiz. Não foi. Mas eu soube mais tarde que por causa daquilo que aconteceu, uma tia minha que não queria saber se converteu. Quer dizer, às vezes Deus permitiu que tudo aquilo que eu passei foi por causa da vida dela. Porque ela ficou tão angustiada, que depois ela se converteu ao Senhor, diante daquela situação que eu estava passando. Então, foi por minha causa? Não, foi por causa de atingir um terceiro, mas o Senhor permitiu que eu passasse. Se ele permitiu que eu passasse, é porque ele sabia que eu poderia suportar. Então,
muitas vezes a gente passa por vales que a gente fala, nossa, mas o que será? É porque Deus permitiu para você mostrar para outra pessoa a glória do Senhor na sua vida e ver como o Senhor opera maravilhas na nossa vida. E aí eu coloquei assim, não é porque Deus nos ama que nada irá nos acontecer, que Ele impedirá que nós vamos sofrer alguma coisa. A dor nem sempre é fruto de punição por algo que nós vamos fazer. Às vezes, é o que eu acabei de falar, é bênção para os outros, né? Por isso, Mateus diz assim, Jesus diz, né? Mateus escrevendo o que Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente tem medo das coisas, a gente tem medo de um bicho, a gente tem medo de ficar doente, ou a gente tem medo que algum ente querido fique doente, a gente fica nervoso, fica preocupado. Às vezes está num lugar escuro, você fica com medo também. Ou alguma incerteza que você sabe, o que será que vai acontecer agora? Você não sabe. É uma coisa do nosso coração, uma coisa que nos leva a ter esse medo. E aqui, o profeta Isaías foi usado por Deus para levar uma palavra de conforto para esse povo, que estava oprimido, que estava com medo do cativeiro, que estava sabendo que alguma coisa ruim estava acontecendo. Então, o Senhor levanta Isaías para trazer esta palavra. E ele traz uma palavra de promessa de restauração da nação diante daquelas perseguições e guerras que estavam acontecendo ao redor ali. A Babilônia estava cercando aquelas nações. E a gente sabe depois que houve o quê? Houve o cativeiro mesmo. Mas o Senhor depois livrou o povo do cativeiro. Então, eu pus assim, a Babilônia estava cercando as nações ao redor de Israel. E o medo de uma invasão tomava conta do povo. Era normal. Todo mundo tem medo quando alguma coisa está acontecendo. E isso eles já sabiam, porque lá em Isaías 39, o próprio Isaías já tinha avisado da invasão de Jerusalém. Então, eles já estavam espertos, vamos dizer assim. Lá diz assim, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. E a gente sabe o que aconteceu. Quando a gente lê o livro de Daniel, a gente vê bem o que aconteceu ali. E não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E tudo que o Senhor diz, o que ele fala, ele cumpre também. Ele avisa antes, para que você fique preparado, certo? E no nosso dia a dia, a gente tem uma lista enorme de coisas. A gente tem medo de violência, a gente tem medo da doença, a gente tem medo do desemprego, a gente tem medo quando fica faltando dinheiro. Ai, Senhor, está faltando dinheiro, como é que eu vou fazer agora? A gente tem medo quando tem um terremoto, quando tem um tsunami. A gente fica com medo, é normal. E tantas outras coisas, é normal. Agora, nesse trecho que a gente vai ler agora, que a gente vai estudar agora, Deus fala de vários motivos para que nós possamos confiar nele e não ter desespero com as coisas. Porque nós não devemos ter medo de nada. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Se nós estamos no vale, o Senhor está conosco. Se a gente está na montanha, o Senhor está conosco. Não importa onde a gente está. Às vezes é duro estar no vale. Como é duro estar no vale? É gostoso estar na montanha, né? Lá do alto eu vejo tudo, está tudo uma maravilha, né? Mas não importa o lugar que você esteja, o Senhor é com você. Então, no versículo 1, ele diz assim, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A nossa vida, em primeiro lugar, pertence a quem? Ao Senhor Jesus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Em Coríntios diz assim, porque fostes comprados por bom preço. Olha que preço difícil que Jesus pagou por nós. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o nosso corpo como o nosso espírito pertencem ao Senhor, né? Não pertence mais a nós, porque a morte de Jesus nos libertou de todo pecado. Então, quando nós confessamos o Senhor como o Senhor absoluto das nossas vidas, nós o quê? Nós temos obrigação de servi-lo, porque ele fez algo maravilhoso para nós. Então, a nossa obrigação é servir, porque ele comprou a nossa vida, nos libertou do pecado e agora nós somos dele, tanto quanto alma quanto corpo. E aqui fala assim, Jesus nos remiu. Que jeito? Ele comprou a gente. Com o sangue dele, né? E nós fomos chamados pelo nome
para servir ao Senhor. O povo de Israel corria perigo da escravidão. Eles não estavam com medo da escravidão, de serem levados para a Babilônia, depois aconteceu. Mas, por enquanto, eles estavam só com medo. Por isso, Deus usou essa linguagem de remir. O que é remir? É quando você está no dono, né? Que eles têm dono. Então, o Senhor tomou ele, tomou. Esse é meu, hein? Eu remi você, né? A escravidão, quando tinha o escravo, ele era liberto, então o dono remiu ele, trouxe ele para si. E nós pertencemos a Deus que nos conhece pelo nome. E não temos o que temer. E chamar pelo nome é um ato de autoridade. Por isso, quando Deus chama Adão e fala para ele, dá nome aos animais. Deus já tinha criado tudo. Adão foi o último ali, antes da Eva, né? Aí Deus chamou Adão e mandou que ele desse nome. Por quê? Porque quando ele deu nome, ele tinha autoridade sobre aqueles animais todos ali, certo? Isso está lá em Gênesis. E quando a gente tem os nossos filhos, quando você chama Marina, vem aqui. Ela já sabe que ela não pode arrepiar, não, porque a mãe dela tá brava. Não é assim que a gente faz? Ô, Luísa, vem aqui. Ela sabe, vovó tá, né? Quer dizer, quando a gente tem o quê? A autoridade sobre os nossos filhos, certo? A gente mostra essa autoridade. Por isso, Deus nos chama pelo nome. Por quê? Porque Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele nos conhece e todo o poder dele é sobre as nossas vidas. Por isso, nós não temos que temer. Porque se Deus nos chama pelo nome, que coisa melhor? Porque significa o quê? Que nós pertencemos a Ele. Quando a gente chama os nossos filhos pelo nome, às vezes é porque a gente quer dar uma bronca, ou a gente quer... Porque a gente ama, a gente quer... Tudo funciona assim. Vem aqui, fulano. Vou te dar um abraço. Vem aqui. Por quê? Porque você quer o melhor para o seu filho. Assim também, Deus, quando nos chama pelo nome, nós temos que dar glória a Deus. Ô, Senhor, o Senhor me ama. O Senhor me ama muito, porque o Senhor está me chamando pelo nome. Amém? No versículo 2, ele fala o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Aí em Mateus, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, você vai passar pela água, você vai passar pelo rio, você vai passar pelo fogo? Não importa, você vai passar. Mas quem você tem certeza que está com você? O Senhor Jesus Cristo. Ele te toma pela mão. E essa é uma promessa que ele fez antes de subir ao céu. A gente olha lá em Mateus, foi antes dele. Logo que ele falou isso, estarei convosco todos os dias, ele foi assento ao céu. Dizendo assim que Deus nunca nos abandona e quando mais precisamos, Ele está perto de nós. Né? Eu já falei isso, vou falar de novo. Quando eu tive a última vez que eu tive o problema aí, que eu fui parar no hospital, problema do meu rim e tal, eu fui clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque para quem que você vai pedir socorro? É para o Senhor, porque Ele é o dono da nossa vida, certo? Ele é aquele que você fala: Senhor, eu estou nas tuas mãos, não me abandona, segura bem forte. Se o Senhor quiser, amém, o Senhor não nos leve, mas, Senhor, acrescenta mais um pouquinho. Eu lembro tão bem que eu falei assim: Senhor, me acrescenta, como Ezequias, acrescenta mais 15 anos. O profeta, ele orou, virou para o canto e falou: Senhor, me acrescenta. E o Senhor moveu o profeta e falou: vai lá que eu vou dizer que ele vai acrescentar. Então, quando a gente clama ao Senhor, quando a gente tem essa certeza que a nossa segurança está no Senhor, não importa qual é o vale que nós estamos passando, ou pela água, ou pelo rio, ou pelo fogo, a gente sabe o quê? Que o Senhor está conosco. Quando a gente tem isso, a gente pensa nos amigos do Daniel, no Sadraque, no Mesaque, no Abidnego. O pastor falou isso domingo, né? Comentou. Eu falei: caramba, tá pegando a minha pregação, ainda brinquei com ele. O rei mandou eles ajoelharem lá, adorando a estátua, eles 3 ficaram de pé, não foram. Como vocês não vão? Não, nós não vamos adorar a essa estátua, nós vamos adorar somente ao nosso Deus. Tá bom, vocês não ficam jogados na fornalha. Será que eles ficaram com medo? É lógico, todo mundo fica com medo. Já pensou? Devia estar olhando aquilo lá, devia estar saindo faísquinha para fora, né? O que acontece? Eles estavam com medo, mas eles criam num Deus que podia livrá-los.
E é uma coisa que eu gosto muito dessa passagem, quando eles falam assim para o rei, que eles criam num Deus que poderia livrá-los. Mas se Deus quisesse livrar, tudo bem. Se Deus não quisesse, eles continuariam adorando ao Senhor. Né? E aqui ousadia, nós não vamos dobrar mesmo. Se Deus quiser nos livrar, amém. A gente crê que ele pode, mas se ele também quiser, amém do mesmo jeito. Eu vou continuar aqui de pé, porque eu não vou adorar a estátua. E a gente sabe o que aconteceu, né? Qual não foi a surpresa do rei? Que em vez de 3 homens, ele viu como? Tem 4 aí. E ele dizia, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, né? É uma história, assim, fantástica, essa história de Daniel. Aliás, Daniel tem uns livros, umas histórias muito boas, né? É a mesma coisa com Daniel na cova dos leões. Será que ele não ficou com medo? Lógico que ficou. Todo mundo ficaria. Você imaginou? Você vê lá os leões famintos e você ser jogado lá dentro? Mas ele foi confiante no Senhor, né? Porque ele sabia que se fosse da vontade do Senhor, o Senhor ia livrá-lo. Mas se não fosse da vontade do Senhor, ele estaria com o Senhor do mesmo jeito. É difícil, né? Você fala, hoje a gente escuta essas histórias e fala, nossa, será que eu teria essa fé? Será que eu agiria dessa maneira? Às vezes a gente se questiona, mas a nossa fé tem que ser firmada nisso daí. Nós não temos que ter medo, porque o Senhor é conosco. Não há o que temer, porque o Senhor é conosco. O que acontece ali? Quando o rei vai lá desesperado, pergunta, será que o teu Deus, a quem tu serves, te livrou? E ele deve ter dado glória a Deus. Deus me livrou, fechou a boca do leão, mandou o anjo aqui e fechou a boca do leão. Por quê? Nós temos que nos lembrar que se nós dependemos das nossas próprias forças, provavelmente nós vamos afundar. Nós precisamos da força do Senhor em nós. E nós temos que nos lembrar que nós nunca estamos sozinhos, né? Qualquer que seja a circunstância ou o problema que nós estamos enfrentando, a presença do Senhor não nos abandona. E se nós convidamos Jesus para estar conosco sempre, ele vai nos proteger sempre. Por isso, nós não temos que temer nada, porque o Senhor é conosco sempre, na fornalha, na cova, enfrentando gigantes, no hospital, na doença. O Senhor é conosco sempre. Eu pedi oração pela minha sobrinha, lá, filha da minha prima Luciana. Alguns conhecem até, filha da Ângela. Esteve na igreja há muito tempo, cantava no quarteto com a Ana Raquel. Ela foi fazer uma cirurgia porque ela descobriu que ela foi fazer uma colonoscopia e o médico falou que ela tinha que fazer uma cirurgia urgente. Até ela falou, não, médico, eu não vou, até essa semana que vem eu tenho um casamento, que era o casamento do meu irmão. Ela falou, de jeito nenhum, você nem vai nesse casamento, que eu vou te internar na segunda-feira. Isso foi numa sexta. Vou te internar na segunda-feira, você vai operar na segunda-feira. Isso uma semana antes. Ela operou, ela tirou um tumor do intestino e mais 100 pólipos do intestino. Uma cirurgia muito demorada, muito difícil. Tudo bem. Ficou uma semana na UTI, mais uma semana no quarto. Aí o que aconteceu? Ela estava com aquela nasogástrica, né? Aquela sonda, aí tiraram a sonda para começar a alimentar normalmente. Começou a alimentação e a alimentação não descia, voltava. Foram fazer um raio-x, descobriram que o intestino tinha torcido, então não descia, precisava fazer novamente uma outra cirurgia para que pudesse distorcer esse intestino. Não, mas essa cirurgia é simples, falou o médico. Vai ser por vídeo, uma coisa fácil. Só que a hora que ela entrou para a sala de cirurgia, já estava anêmica, porque não comia, estava só com aquela naso, aí tirou, tudo voltava, estava fraca. Foi para a cirurgia, não conseguiu, pela endoscopia, pela vídeo, teve que abrir de cima a embaixo para poder... Estava muito difícil, muita aderência, ficou muito mal, teve infecção generalizada, teve que ser ligada na máquina de hemodiálise, teve que ser entubada, estava com oxigênio. Olha, só o Senhor Jesus. Minha prima estava desesperada e a gente estava desesperado também, tanto que eu pedi oração para vocês e eu dou glória a Deus,
porque Deus ouviu a oração. E ela já está desentubada, glória a Deus, ela já voltou, tirar a sedação dela, que estava sedada, ela já está tentando falar bem pouquinho, porque feriu muito a garganta dela, mas ela está falando. Ela disse que a medicação da pressão, que a pressão não parava, estava muito baixa, não oscilava, já foi tirada, porque já normalizou. Ela só está ligada na hemodiálise para ajudar na limpeza da infecção, mas graças a Deus, ainda tem um período longo, o médico falou, bem longo, mas ela vai ficar livre dessa. Vai precisar fazer uma químio? Vai precisar fazer uma químio, mas o Senhor vai estar com ela, eu creio. Ela é filha do Senhor. Então, o Senhor vai estar tomando conta. Mas que vale profundo. Será que ela não sentiu medo? A mãe não sentiu medo? Todo mundo sente medo. Mas a nossa confiança está em quem? A nossa confiança está no Senhor Jesus. E nós não podemos, assim, duvidar em momento algum que o Senhor é conosco. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é aquele que nos ajuda quando a gente está no vale, é aquele que nos ajuda quando nós estamos na montanha, e Ele usa o seu poder sempre o quê? A nosso favor. Aqueles que amam o Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E eu louvo ao Senhor, eu agradeço a vocês pelas orações por ela, porque hoje eu posso dizer que ela não está bem ainda, mas está muito recuperada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? No verso 3, ele diz assim, Deus sempre está conosco, não se esqueça disso, Deus sempre está conosco. No verso 3 diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Naquela ocasião, Israel estava rodeado de nações que queriam guerrear com eles. E eles precisavam buscar o apoio de outros povos. Mas Deus reestruturou todo mundo por causa de um pequeno povo que pertencia ao Senhor. Deus é o nosso Salvador. Quando ninguém pode nos ajudar, o Senhor é aquele que está ao nosso favor. Ele é aquele que peleja por nós, ele é aquele que nos salva e faz com que nós possamos estar caminhando nessa vida para que nós possamos ter vitória. Versículo 4 diz assim, enquanto fosses precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. Nós temos sido preciosos aos olhos do Senhor? Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. E nós temos que permanecer preciosos aos olhos do Senhor. Porque Ele fez um sacrifício enorme por nós. Ele comprou as nossas vidas por um valor tremendo. Lá em Coríntios ele fala assim, porque fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Deus diz que nos ama, e é verdade, Ele nos ama. Ele tem amor por nós, um tremendo amor. E da mesma maneira que nós cuidamos de algo que tem muito valor, os nossos filhos têm muito valor para nós. A gente faz de tudo por eles. Quando você tem uma joia preciosa, você cuida dele, você guarda num cofre, ou você tem um cantinho lá com chave, que você está lá guardadinho, porque é uma coisa muito preciosa para você. Nós somos essas joias preciosas para o Senhor Jesus Cristo. E Deus cuida de nós, porque Ele nos valoriza demais, de tal maneira, né? Nós somos o quê? A criação dele, a melhor criação que Ele fez, né?